O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. A Argentina atinge 57% de pobres, maior número em 20 anos. Esses dados foram publicados essa semana pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina, né, que é uma mensuração paralela ao do INDEC, né, que é o IBGE da Argentina, e o número fala em 57% de pobres e 15% de indigentes. Esse número teria estourado, né? Estourou nos últimos 2 meses, provavelmente, possivelmente, e isso a Silvia que vai explicar e comentar, né? Possivelmente ligados ao fim dos subsídios, né, para diversas questões como transporte, enfim, os subsídios que vários deles foram cortados, diminuídos no governo Milei. E, inclusive, esse corte de subsídios fez com que a Argentina tenha registrado nesse mês o seu primeiro superávit em 12 anos. Tá? Foi um superávit de 589 milhões de dólares. E aí isso se encaixa muito com um debate econômico, né? Um debate muitas vezes feito, inclusive aqui no Brasil, né? Entre os índices macroeconômicos e a ligação com inflação, com pobreza, né? Então, o superávit, o custo do superávit é a pobreza das pessoas, qual é a ligação, não há ligação, é uma ligação populista, enfim. E nossa querida Silvia Colombo está de volta essa semana, depois daquele imprevisto na semana passada, diretamente de Buenos Aires, para nos contar tudo sobre isso e sobre os mosquitos. Certo. Bom, a princípio, essas medições, assim, existem 2 medições confiáveis hoje na Argentina. A da UCA, que já mede a pobreza há muitos anos e é das instituições mais respeitáveis nesse assunto. E os números do INDEC, que estão para sair, os da pobreza, nos próximos dias ou semanas, se não me engano. Dizem que vai estar próximo disso também. Só para dar um pouco mais de confiabilidade a esses números, a UCA acabou sendo a grande medidora de pobreza confiável durante os anos em que o INDEC esteve sob intervenção, né, nos anos da parte do governo da Cristina, do segundo mandato, né? Então são números que sim, a gente tem que levar em consideração. E sim, existem essas 2 narrativas agora aqui na Argentina, né? A narrativa de que o superávit, a ideia de que a inflação baixou de 26% em dezembro para 20% em janeiro. Essa narrativa, digamos assim, anima muito os apoiadores do Milei. Mas a realidade das ruas é realmente muito visível, né? A quantidade de mendigos, de moradores de rua, de gente que toca a sua campainha no meio da tarde pedindo roupa, pedindo de tudo, pobres revirando lixo. Isso aqui nos bairros um pouco mais nobres da cidade, mas na periferia também. Inclusive, os preços dos transportes aumentaram muito e já há algumas manifestações programadas por conta disso. O grande desafio, o grande dilema que se está esperando aí é para março, quando começam as aulas. E aí, obviamente, muito mais gastos familiares vão ocorrer, porque é preciso comprar material escolar, vai ter muito mais gente circulando no transporte. Então, vai ser um pouco a prova de fogo dessa inflação. Será que ela vai crescer diante desse novo cenário ou será que não? A tese dos mileístas é que talvez aumente um pouco, mas o caminho correto, e a tese dos antimileístas, que já estão programando várias manifestações, é de que isso vai piorar e, enfim, pode
levar talvez a um estagido social, a uma explosão social nos próximos meses. E assim, Silvia, a parte que eu falei de você explicar dos mosquitos, inclusive, foi uma brincadeira, é claro, mas é séria também, porque você estava comentando que é um problema relativamente novo na Argentina e né, aqui no Brasil nós temos, infelizmente, vários casos de dengue. Eu estive recentemente no Paraguai, o Paraguai também tinha emissão de alerta de dengue e agora está com esse problema também na Argentina. Isso, a dengue no Paraguai é tradicional, né? Até se diz que foi por isso que eles armaram rapidamente o seu protocolo de Covid e conseguiram ter algum sucesso no começo, porque eles já têm esse protocolo de dengue, todos os anos tem muitos casos. Aqui na Argentina tem muito mosquito, mas poucos são de dengue. A invasão dos mosquitos ela acontece principalmente no começo da tarde. Eles circulam muito, assim, nas ruas, nos espaços abertos, enfim. Muita gente está se trancando em casa e colocando o ar-condicionado bem forte, assim, que é uma coisa bastante recriminável, né, em tempos de mudança, alteração climática, mas, sim, tá havendo muito mosquito, as pessoas... Eu acabei de chegar do aeroporto, né? Só de ficar esperando o transporte e ter parado num lugar para comprar algo, para ficar, acho que umas 5 vezes, assim. Então, e tem essa questão também de os repelentes serem caros, de alguns repelentes terem elementos estrangeiros, e, portanto, não chegam mais, né? Off parece que não tem mais, agora só tem uma marca argentina. Então a crise só aumenta com os mosquitos, né? As pessoas estão bem irritadas, tem vários memes e também pedidos de mais fumigação nos apartamentos, né? O próprio condomínio em que eu moro teve um pedido extra de vir gente desinfetar, porque realmente eles incomodam, né? Mas é uma coisa nova na Argentina, não tem esse histórico que o Paraguai tem, por exemplo. Bem, e ainda falando sobre o governo Milei, hoje tivemos, né, o anúncio do fechamento do INADI, né, que é um instituto que luta contra a discriminação, a xenofobia e o racismo, e, nas palavras do mandatário, não serve para nada. Essa é uma discussão que tem alguns anos. Em geral, os governos mais esquerda, peronistas, apoiam muito o INADI e os governos mais liberais são contra, né? De fato, ele não é que não serve para nada, mas ele é um lugar onde as pessoas que se sentem discriminadas ou por cor, sexualidade, ou por pertencer a qualquer minoria, enfim, quer denunciar algum tipo de abuso, algum tipo de discriminação, vai ao INADI. Mas o INADI, propriamente dito, ele não tem autonomia para tomar decisões de nível jurídico, de nível enfim, para começar uma causa, nem nada. Eles levam, na verdade, essas denúncias para as delegacias e ficam vigiando, fazendo um acompanhamento para ver se elas vão em frente. Eu não diria que não serve para nada, porque acaba sendo um lugar onde as pessoas encontram algum conforto ali, e tem uma equipe de psicólogos, tem uma equipe de apoio ali, né? É uma instituição tradicional, mas é fato que a criada, inclusive, no segundo mandato do Carlos Menem, né? Então estava prestes a completar 30 anos. Isso. É uma criação peronista, né? E de fato, a direita nunca gostou do INADI, até pelas bandeiras que defende, né? A questão das minorias. E assim, só uma provocação, Silvia, né? Eu falei que foi criado em meados dos anos 90 e parece que o debate, principalmente racial na Argentina, parou por aí, né? Tipo... Sim. Praticamente não existe. Tudo isso que a gente viveu de Me Too também no Brasil, aqui não existe muito, né? Inclusive, mas a discriminação existe, né? Tem essa narrativa de que... Estou falando muita palavra narrativa hoje, vou me moderar. De que na Argentina não há negros, né? E o movimento negro aqui é forte, enfim, tenta desmistificar isso, né? Desmistificar, mostrar que a comunidade parda ou negra, propriamente dita, existe e que não é essa história de que todo mundo morreu na Guerra do Paraguai, nem nada. Eles estão aí. É o que tem se chamado ultimamente da Argentina marrom, né?
Isso, Argentina parda, né? Então aí já tem um elemento de negritude, mas não é uma coisa bem aceita, não é como no Uruguai, né? Que você conhece bem, né, Matias? E o Cacilva mencionou da Guerra do Paraguai, o Matias uma vez me ensinou e explicou aqui no programa que na Guerra do Paraguai os argentinos literalmente usaram a população de origem africana como bucha de canhão, né? Ó, vai na frente, morre na frente e depois a gente vai. Mas não causou extermínio total, né? Enfim, isso é que eu acho que é uma coisa que o movimento negro aqui hoje em dia tenta dizer, olha, tudo bem, teve a Guerra do Paraguai, mas a discriminação continua até hoje, na própria ideia de que a Argentina é branca, europeia, e não é assim. Se você vai para as províncias, você vai ter muitos... não precisa ir nem tão longe, né? Só atravessar General Paz que você já vê uma diferença, né? Claro. Enfim, esse é todo um debate, assim. Inclusive, durante a Copa do Mundo, uma articulista do Washington Post, uma professora que pertence ao movimento negro nos Estados Unidos, escreveu um artigo sobre o fato de todos os jogadores da seleção serem considerados brancos. E não são totalmente brancos. Muitos são morenos, muitos são... Enfim. Mas é uma Argentina que se vê branca. Se vê mais branca do que é. Assim. Aquela frase do Alberto Fernandes. Quer dizer, que ele repercutiu, né? Que os mexicanos vêm dos aztecas, os peruanos vêm dos incas e os argentinos chegaram de barco. E os brasileiros da selva. Da selva. Isso. Somos monitos, macaquitos. Isso. E falando de uma outra polêmica, né, que repercutiu bastante na Argentina, foi a visita do chanceler do Reino Unido, o David Cameron, às Malvinas, né? O que é um prato cheio, né, para a narrativa argentina, né? Porque o que o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido estaria fazendo nas Malvinas, né? Sim. E aí houve uma certa crise assim, na cúpula do poder, porque a chanceler Gianna Mondino respondeu com uma espécie de piadinha lá inglesa, assim. Depois ela disse, eu quis imitar os ingleses, por isso eu fiz a piadinha, que era, senhor David Cameron, muito obrigada por sua visita à Argentina, esperamos que da próxima vez você venha também a Buenos Aires. E isso causou um incômodo, houve parte do grupo do Juntos por El Câmbio pedindo que ela renunciasse, inclusive. Mas aí ela se encontrou com o Cameron aí no Brasil, no Rio de Janeiro, no encontro do G20. Parece que os dois conversaram e acertaram um pouco a questão. E teve o agravante que o porta-voz do Milei, naquelas coletivas que ele dá todas as manhãs, ter dito que isso era uma questão da agenda do governo britânico e não havia por que o governo argentino se pronunciar. Na verdade, eu acho que toda essa turma mileísta que está no poder pouco se importa com a questão das Malvinas. Mas como pro forma. Pro forma. Mas como é um mandato constitucional, né? Enfim, alguma coisa tem que ser dita. Agora, dizer em termos de piadinha, assim, sendo chanceler, é um pouco chato, né? O David Cameron é o primeiro chanceler britânico que visita o arquipélago nos últimos 30 anos, né? E ele fez questão de, inclusive, passar por alguns locais de batalhas da Guerra das Malvinas, que se deu, né, no começo dos anos 80, e declarou, né, que enquanto as Ilhas Malvinas queiram ser parte da família do Reino Unido, são absolutamente bem-vindas e as apoiaremos e respaldaremos e ajudaremos a protegê-las e defendê-las no que me diz respeito pelo tempo que elas quiserem. E espero que isso seja por muito tempo, possivelmente para sempre. E acabou postando uma foto dele em frente a um letreiro que dizia Welcome to the Falkland Islands. É um tanto provocativo também, né? Mas enfim. As pessoas têm visões diferentes aqui sobre tudo, mas sobre as Malvinas há um certo consenso. Só que os mais liberais, direitistas, dizem, gente, já tem gente lá há mais de 9 gerações, né? Enfim. Eu estive cobrindo o referendo que acabou sendo feito para responder a Cristina, porque a Cristina Kirchner, no seu mandato, fez muita pressão por isso, né, por voltar às conversações, etc. E eles fizeram, então, um referendo. Eu fui cobrir.
E o referendo foi daqueles referendos que dá, sei lá, 99% deles queriam permanecer parte da Inglaterra e o resto não votou, basicamente, não teve voto contra. Então é muito difícil, já é uma população, já é um país, né, praticamente pequeno, população ridícula. Nem o bairro de Pinheiros tem a população que tem as Malvinas, são 3.500 habitantes. Mas eles são outra cultura, realmente está num outro país quando você vai para lá. E lembrando que na zona econômica exclusiva muito provavelmente temos gás e petróleo. Né? Esse é o principal motivo. Essa história do petróleo é um pouco, não sei, há muitos anos que eu ouço falar e nunca... O que acontece é, você tem gás, mas o gás não é ainda, pelo menos... tão viável assim de ser explorado. E aí o que acontece? Muitas vezes tem essa coisa de onde ter gás, tem disso de ter petróleo. Né? Pode ter petróleo. Então, mas de fato, não é que você tem ali um campo gigantesco pronto para ser explorado. Né? Não tem. O que tem muito ali é ovelha. Pesca, né? Então as reservas, toda a área em torno lá das Malvinas é de uso das Malvinas. Então eles controlam todos os pesqueiros que vão lá, tem que pagar impostos e tudo mais. Por isso é uma ilha muito rica, né? E tudo é muito caro. É o lugar da América Latina de maior renda per capita, por exemplo. Se a gente quiser considerar a América Latina. A América, não sei. Ilhas do sul do Atlântico. E nessa viagem, o David Cameron, ele aproveitou e comeu grama. Né? E isso literalmente. Não é a expressão futebolística, ele literalmente comeu grama, já que uma garotada de uma escola decidiu trollar ele e convenceu ele de que um tipo de grama lá era comestível e que eles costumavam comer no intervalo e tal. E, gente, esse homem foi primeiro-ministro do Reino Unido. Sim. E aí deram a grama para ele comer, ele comeu, disse que parece aipo, e aí quando ele tentou dividir o aipo fake com as crianças, todo mundo recusou, porque estavam secretamente rindo da cara dele. Sim, eu tô vendo a foto aqui, ele tá rindo meio assim, quase abertamente. Realmente surreal. E ainda falando das relações diplomáticas da Argentina, tivemos nesse sábado a visita do ministro das Relações Exteriores, o Wang Yi, né? Ele que declarou que, apesar de estarem longe, a China e a Argentina sempre compartilharam amizade uma com a outra. E a China respeita as escolhas do povo argentino e acredita que a Argentina possa superar as dificuldades atuais e embarcar no caminho do desenvolvimento e da prosperidade em breve. Ele também salientou, né, que os países completaram 52 anos do estabelecimento dos laços diplomáticos e posou, né, para fotos com a sua homóloga, a Diana Mondino. Só que também no mesmo contexto houve um encontro do atual embaixador da República Popular da China, Wang Wei, não confundir, como eu fiz em off, ao governador da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof, né, dizendo que isso é importante para aprofundar os vínculos bilaterais e isso é fundamental para o desenvolvimento bonaerense, né, ou seja, da província de Buenos Aires. Né. Lembrando, né, de todas aquelas polêmicas durante as últimas eleições em relação ao Javier Milei, né, que dizia que ia cortar, né, os laços com a China, enfim. Aí foi uma chamada para a realidade, né, Silvia? Sim, sim. A Diana Mondino, desde que começou, já é uma das figuras mais importantes desse governo, porque também ela está... Uma das atribuições dela é amenizar um pouco as declarações do Milei, né? E nesse caso, amenizar essas coisas que ele disse antes, em entrevistas, que não ia ter contato nem com China, nem com o Brasil, porque eram países comunistas, etc. E, de fato, não teve ainda um encontro, uma chamada telefônica entre o Milei e líderes desses países, né? Então, a Diana Mondino faz esse meio de campo. E não me surpreende que o embaixador tenha ido visitar o Kicillof, porque o Kicillof hoje em dia é a grande força da oposição em termos de alguém que está no cargo, né? O cargo mais importante
que está com a oposição é a província de Buenos Aires, né? Que, enfim... Estamos falando da província mais rica do país também. Tá. Uhum. Bem, agora falar, né, Felipe, um pouco também das relações entre Brasil e Argentina, né? Isso é uma coisa interessante da gente levantar aqui, por quê? Né, nós tivemos algumas matérias na imprensa brasileira essa semana falando sobre um aumento de estudantes brasileiros que estariam sendo barrados ao tentar entrar na Argentina, com a argumentação de que eles seriam falsos turistas, que é uma argumentação, inclusive, que era utilizada pela ditadura militar argentina, né, para impedir a entrada de pessoas consideradas suspeitas. Inicialmente, eu pensei que essa notícia poderia se relacionar, por exemplo, com aquela notícia dos estudantes colombianos, né, a treta entre o Milei e o Petro, porém, a nossa Silvia Colombo comentou no Twitter que não é bem assim, né? Que talvez seja interessante contextualizar um pouco mais. Então, Silvia, o que você tem a dizer? Você que faz esse trâmite, inclusive, né, frequentemente, né? De entrar e sair da Argentina. Enfim, essa regra, na verdade, sempre existiu, essa regra e eu acho que deve ser comum a vários outros países. Se você está entrando num país para trabalhar, você precisa pedir um visto de trabalho. Se você está entrando num país para estudar, você tem que ter antes pedido visto e até ter, em alguns casos, na Argentina é o caso, você já ter uma matrícula, uma pré-matrícula na universidade que você vai estudar. Agora, as leis aqui, recepção de imigrantes, são muito laxas, são muito flexíveis, não há muito controle nas fronteiras, embora seja lei, né? Enfim. E o que muitos brasileiros fazem, principalmente estudantes, tem mais de, não sei, há 90 mil brasileiros na Argentina e a maioria deles são estudantes de medicina e direito que vêm para a UBA, que é de graça, né? Eles entram como turistas e algum dia algum deles vai lá tentar tirar o documento de residência, mas o que eles fazem é esperar os 90 dias do visto de turista e eventualmente saem do país, vão até o Uruguai e voltam e renovam esses meses em que eles podem ficar aqui. Isso acontece já há muito tempo. É uma prática bastante comum. Eu mesmo já levei uma bronca há uns 10, 15 anos aí, que eu nessa época eu só tinha uma carteirinha, uma identidade provisória, que valia 2 anos, e ela estava vencida de fato. E eu tive que ir ao Uruguai por uma coisa de matéria, não era... E na migração me chamaram a atenção, falou, você está fazendo trampa, você precisa ir à seção de migrações e regularizar a sua situação. Mas me deixou passar igual. Tanto saí como voltei. O que eu acho é que eles estão, de fato, fazendo um pouco mais de controle nessa entrada e saída, porque aí sim vem a parte mais séria da coisa. Há um sentimento anti-estrangeiro aqui, que não é tanto voltado para os brasileiros, mais voltado para venezuelanos, colombianos, enfim. Tanto que houve essa reação do Petro com relação aos estudantes colombianos. É a mesma coisa, viu? Não é diferente. A questão é que agora eles estão exigindo com mais ênfase, por conta desse discurso a Argentina é aberta demais, tem muito... Aí vem um discurso xenófobo, né? Tem muito peruano, muito boliviano, muito paraguaio. Estamos pagando o ensino desses vagabundos. Existe isso, não é? E é justamente dessa turma que está no governo nesse momento, né? Mas a lei não mudou. A gente, enfim, vários jornalistas daqui procuraram migrações para confirmar essa história e, enfim, tá inflada. E comparar com a ditadura também eu achei um pouco infeliz, assim. Enfim, essa questão, enfim, um alerta para as pessoas virem com a documentação certa, né? Lembrando para não ir com CNH, né? Isso já ouvi mais de um relato nesse sentido. Não é aceita, né? O RG sim, mas CNH não. Eu acho que com a CNH você nem embarca, né? Não, nem embarca, justamente.
Exato. Uhum. Bem, e falando um pouco da política externa brasileira, né? Lembrando que a gente vai abordar o G20 no MET e as declarações do Lula em relação a Israel e toda a crise diplomática no Cheque, mas aqui a gente vai recapitular, né, algumas questões aí dos últimos dias, aproveitando a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo continente africano. Exatamente. Começando pelo fato de que no dia 16 ainda, o governo brasileiro e a União Africana iniciaram conversas para uma iniciativa conjunta sobre a memória da escravidão africana no continente americano e especialmente no Brasil, né? Incluindo não apenas pessoas do Itamaraty, mas também uma delegação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, que incluiu o ministro Silvio Almeida. Tivemos o discurso do Lula na cúpula da União Africana, né, no dia 17 de fevereiro, que foi bastante aplaudido, inclusive pelos presentes. Falou-se do combate a doenças tropicais negligenciadas, falou-se de mudanças climáticas, da aproximação entre Brasil e o continente africano e incluindo aí a renegociação de dívidas de países africanos e o fato de que tanto o Brasil quanto os países africanos também têm o compromisso de combate à fome. Tá? Claro, estou resumindo bem aqui. Quem quiser pode assistir ou ler o discurso na íntegra. A gente sempre recomenda isso quando se tratam de discursos um pouco mais longos. E o presidente Lula também teve 3 encontros bilaterais, né? Ele se encontrou com o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, o Mohamed Al-Menfi, que pediu a reabertura da Embaixada Brasileira na Líbia, né? Lembrando que a Embaixada Brasileira na Líbia, ela foi transferida temporariamente para a Tunísia em 2014, né, por conta do fato de que a Líbia hoje é um país dividido em 2, é um país que, enfim, infelizmente está em conflito ainda. O Lula também se encontrou com o presidente nigeriano, o Bola Tinubu, né, que é um dos principais parceiros brasileiros, né, na África subsaariana, e conversaram sobre a expansão desse fluxo comercial e também cooperação energética, lembrando que são 2 países grandes produtores de petróleo. E também se encontrou com o presidente do Quênia, William Ruto, onde conversaram inclusive sobre a questão do Haiti. E, finalmente, 2 ouvintes nossos no Twitter que chamaram a atenção para a gente, para essa notícia. Infelizmente, eu não anotei aqui os nomes nessa semana corrida, mas que a Fiocruz, né, que é uma das principais instituições sanitárias, né, de pesquisa científica no Brasil, muito importante durante a pandemia, por isso, inclusive, muita gente combateu ela, muita gente disse que o logo da Fiocruz incluiria pênis, né, como parte ali de um pânico moral, mas a Fiocruz vai abrir uma representação na Etiópia como parte da cooperação com a União Africana como um todo, né, lembrando que a sede da União Africana fica na Etiópia, a colaboração com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças e também para a eventual produção de vacinas, né? Agora há pouco a Silvia estava comentando dos mosquitos, né, na Argentina, lembrando que a questão Brasil e o continente africano enfrentam ainda, infelizmente, muitas doenças em comum, né, como a dengue, que citamos, a malária, febre amarela, né, inclusive para entrar no Paraguai tinha que ser vacinado contra a febre amarela. Uma moça que estava na fila do voo comigo não pôde embarcar porque ela tinha tomado a vacina no dia anterior, e você tem que tomar 10 dias antes, pelo menos. E aí, feita essa breve retrospectiva, lembrando que nossos amigos do Ponta de Lança vão falar mais dessa visita no programa deles, a gente cruza a fronteira com a Venezuela, começando pelas declarações do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, uma das figuras talvez mais conhecidas e mais admiradas da América Latina hoje, que inclusive a nossa querida Silvia compartilhou lá no Twitter, ele que, dentre outras coisas, né, e aí a Silvia vai fazer os comentários dela, o Pepe disse, o Pepe, né, sou íntimo, né, sou amigo, disse que a Venezuela tem um governo autoritário e que se pode chamar o Nicolás Maduro de ditador.
É uma mudança de atitude, né? Lembrando que o Mujica sempre foi amigo, entre aspas, aí, do chavismo. Eu lembro que ele foi no enterro do Chaves, eram os 3 ali ao lado do caixão, no momento de homenagem dos líderes, enfim. E lembrando também que outros presidentes, o Mujica, obviamente, é um ex-presidente, né? Mas é uma figura muito importante para a esquerda latino-americana, né? Ele ter falado de maneira tão dura com relação ao Maduro é uma marcada de posição. E outros líderes estiveram falando sobre esse tema recentemente, né? O presidente Petro, por exemplo, que foi um grande defensor de abertura de fronteira, de vamos nos aproximar, é preciso ter relações com a Venezuela. Enfim, ele mesmo andou tuitando recentemente que tem coisas que não deveriam ser aceitas. Por exemplo, esse tipo de ataque que o regime tem feito a tudo aquilo que foi acordado em Barbados, né, com a oposição e com os Estados Unidos, né, a ideia. Para mim não tem muita novidade, já são 15 as tentativas de fazer acordos com a oposição para prometer as famosas eleições livres e independentes, né? O acordo de Barbados a essa altura parece moribundo, se não morto já. Ele previa um retorno à mesa de negociações no México, isso já caiu. As eleições livres estão sob dúvida aí, né? Porque, enfim, não temos uma data. Ela geralmente acontecia em abril, não vai ter em abril, obviamente, seria no segundo semestre. A eleição primária da oposição foi considerada fraudulenta, com irregularidades, ou seja, não é reconhecida pelo regime. E a Maria Corina Machado, principal líder da oposição, foi inabilitada de novo, né? Teve sua inabilitação renovada. E, além disso, houve uma prisão muito terrível aí de uma ativista, Rocío San Miguel, com toda a sua família, indo totalmente em contra a outra promessa do Acordo de Barbados, que era liberar os presos políticos. Então, eu acho que os líderes da região talvez sigam essa tendência de Mujica e Petro de dar um passo atrás. Resta saber o que o Brasil fará, né? O Brasil que não solta a mão do Maduro tão fácil, aparentemente. E ainda sobre a Venezuela, tivemos, né, o fechamento do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país na semana passada, e o Nicolás Maduro veio a público na última segunda-feira acusando esse escritório de espionagem e conspiração, né? Nas palavras dele, o escritório se desviou de ser uma oficina de assessoria técnica que deve respeitar as instituições e mais bem assessorar as reformas legais que o país necessita, assessorar as instituições para que melhorem. De repente se transformou em um escritório de espionagem interna, de conspiração interna, isso naquele programa televisivo que o presidente venezuelano tem, né? Sim, esse é mais um dos elementos aí que mostram que esse acordo de fato não deu certo, mais um que não deu certo, e as eleições em dúvida, né? Bem, da Venezuela a gente vai dar agora uma volta pela bacia caribenha, a começar por São Vicente e Granadinas. São Vicente e Granadinas, que é aqueles países que a gente tem que dar uma roubadinha, né, para pôr na América Latina, já que o idioma oficial do país é o inglês, né, a língua do colonizador. Inclusive o Carlos III é o chefe de Estado do país. Mas, né, o país, a Suprema Corte, né, em São Vicente e Granadinas, manteve, tá, as leis coloniais, o Código Penal Colonial em vigor, especificamente um trecho dele que era contestado por grupos, eu não vou nem dizer grupo progressista ou ativista, eu vou dizer por grupos razoáveis, que questionavam um trecho do Código Penal Colonial que criminaliza a homossexualidade. Lembrando, é diferente de você não ter a regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo e você ter a criminalização de relações homossexuais. Então a Suprema Corte manteve, tá, a decisão. Por quê? Porque em 2019, 2 homens gays no país foram presos e condenados a 15
anos de prisão, tá? 10 pelo crime antiquadamente chamado de... que não é crime, né? Mas o que era antiquadamente chamado de sodomia, e 5 por atentado ao pudor. Tá? Então, 15 anos de prisão, tá? Por isso. E era uma atividade consentida, para deixar claro. 2 homens adultos com consentimento. Tá? Então, assim, uma coisa quase pré-histórica. Outras notícias das Ilhas Caribenhas, antes de passar a palavra para o Matias e para a Silvia, é que no Haiti nós tivemos agora o indiciamento de 50 pessoas pela conspiração do assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. E o detalhe aqui inclui o ex-primeiro-ministro Claude Joseph, que a gente já havia comentado aqui que era um possível suspeito, mas também a viúva do presidente, a Martinez Moïse, que chegou a ser ferida no ataque que matou o presidente. Tá? A primeira-dama, ex-primeira-dama, né, não respondeu os comentários, os pedidos da imprensa de comentários, porém, numa rede social, ela disse que é vítima de perseguição política dos assassinos que estão no poder. Tá? E em Cuba, 2 notícias cubanas. Uma delas é que 2 médicos cubanos que estavam na Somália, que estavam no Quênia, desculpem, haviam sido sequestrados pelo Al-Shabaab em 2019, estavam sob cativeiro do grupo, foram mortos nessa semana em um ataque com drones realizado pela República Federal Somali. Então, essa notícia. E a outra notícia é que, como parte da visita do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Brasil, ele passou em Cuba e na Venezuela. Em Cuba ele se encontrou com o Bruno Rodrigues, o ministro cubano, numa notícia que acho que o Matias está mais por dentro. Mas enfim, o Matias e a Silvia, fiquem à vontade. Em relação à visita do Lavrov à Havana, né, ele reiterou, né, o apoio da Rússia em relação à mobilização, né, da maioria global para devolver, né, os direitos legítimos a Cuba, né, e que está trabalhando numa atividade com um grupo de amigos em defesa da Carta da ONU estabelecida em 2021 para salvaguardar os princípios fundamentais contra tentativas de reescrever a lei internacional e substituí-la, né, por regras obscuras, né, nas palavras da chancelaria russa. Parece a Guerra Fria de volta, né? Curiosa visita essa. Mas curioso também que ela se dá, né, na semana seguinte à retomada das relações diplomáticas de Cuba com a Coreia do Sul, né, como a gente repercutiu na semana passada. Parece assim que foi uma marcação de posição, né? Sobre o Haiti, eu não sei como pode ficar ainda mais confusa essa história, né? Eu acho que a gente já tem mais de 50 pessoas presas e, olha, investigar a mulher, eu não sei por que não, né? Afinal, era quem estava dentro da casa, e não investigar até me parece um ato meio sexista, assim, né? Enfim, a mulher não é capaz de cometer um crime, não sei como era a relação dos dois, não sei como era a relação deles com as gangues, mas é fato que ela foi ferida, isso é uma coisa que conta, enfim, a seu favor, entre aspas, por conta de sua provável inocência, né? Mas aí, de qualquer forma, eu vejo demasiados presos que são atores diretos, né, da morte do Moïse, e não sabemos nada ainda sobre as verdadeiras motivações de quem mandou matar, se foi uma questão de gangue, se foi um crime político, enfim. Eu acho que sequer vai ser investigado, né? Provavelmente vão prender os colombianos, ficará por isso mesmo, né? Infelizmente. Bem, de Cuba nós vamos para Honduras, onde o ex-presidente Juan Orlando Hernández está sendo julgado por um tribunal estadunidense por comandar um narco-estado.
Isso, e a grande ironia, digamos assim, né, é que o Juan Orlando Hernández, que foi presidente de Honduras de 2014 a 2022, ele, né, que foi extraditado em abril de 2022 para os Estados Unidos, e como você mencionou, e acredito que a Silvia consegue explicar muito melhor do que eu, ele está sendo julgado por eventualmente coordenar um narco-estado. Ele era um dos principais aliados do Trump, né, no cargo. Donald Trump elogiava ele por parar o tráfico de drogas. Parou bastante. Pois é. E por supostamente cooperar para impedir a imigração irregular. Né? E assim, e não é que você tenha imagem do encontro entre os dois, né? Porque durante o governo Donald Trump, o governo Trump e o governo hondurenho do Hernández assinaram, né, um acordo, né, um convênio, melhor dizendo, né, para o combate à imigração irregular. Né? A reeleição dele, que inclusive foi questionada pela própria OEA na época. Então, eu não sei se é algo importante o suficiente para ter impacto na campanha presidencial dos Estados Unidos, porque o estadunidense médio muito provavelmente não faz a mínima ideia que existe Honduras. Não sabe apontar no mapa. Pois é, mas assim, se o Joe Biden, se a campanha do Joe Biden quiser, eles podem juntar as duas notícias no comercial, sabe? Cara sendo julgado por drogas e o Trump falando que ele combatia as drogas. Eu acho que os republicanos sempre buscaram esse tipo de estratégia com relação à violência na América Central, né? De fazer uma espécie de acordo com esses presidentes corruptos, né? Em geral, foram presidentes corruptos nos últimos tempos, na Guatemala, em El Salvador. Enfim, nós fazemos vista grossa para as atividades de vocês, mas, por favor, tratem de não exportar muitos imigrantes para os Estados Unidos. Ele é bem um típico presidente da América Central de gerações anteriores, né? Enfim, e ele já está preso há um tempo, né? Enfim, agora ele vai ser julgado. Realmente enfim, é uma tragédia para o povo hondurenho, porque durante o mandato dele houve vários crimes de ambientalistas, houve muitos abusos de corrupção, enfim. Vamos ver o que vai dar nessa eleição e se a gente vai ver uma primavera em Honduras também acontecendo, como a gente está vendo talvez na Guatemala. E falando em típico presidente centro-americano de décadas anteriores, foi confirmada a maioria absoluta do partido de Bukele no legislativo salvadorenho. Tivemos o fim da apuração, né, dos votos. A gente comentou na semana passada do fim da apuração presidencial, e agora no legislativo, das 60 cadeiras, 52 estarão com o Nuevas Ideias, né, que é comandado pelo Javier Bukele, que é primo do presidente. O partido ficou com 70% dos votos legislativos. Em segundo lugar ficou a Arena, né, o Partido Conservador, com dois cadeiras, 7% dos votos. Em terceiro lugar, o Partido de Coalizão Nacional, que também é de direita, também com 2 assentos. Em quarto lugar, o Partido Democrata Cristão, do Reinaldo Carvalho, com 1 assento. E em quinto lugar, o Vamos, que é o Novo de El Salvador, com 1 assento. Nosso ouvinte mais atento, então, notou que a Frente Farabundo Martí não terá assentos no parlamento. Tá? É a primeira vez desde 1994, né, primeira vez desde o fim da Guerra Civil, que isso acontecerá no país. É realmente surpreendente, porque foi um movimento muito importante de resistência, enfim, tem as suas raízes tradicionais aí na época da Guerra Civil e ficou de fora porque teve a infelicidade de eleger presidentes depois, na época já democrática, extremamente corruptos, né? Enfim, e ajudou a criar o Bukele, no fim das contas. Foi a primeira legenda política dele. Exato, ele também começou ali, né? Mas eu acho esses números, acho que até o Felipe comentou isso quando a gente estava falando dos resultados,
que é tudo meio estranho, né, em termos de números, né? A divulgação foi estranha, tanto a divulgação geral do resultado presidencial, que foi dado pelo próprio presidente, não tinha o resultado oficial até dias depois, e agora a abstenção foi muito alta, e agora saem esses números aí, dando uma vitória cachapante aí para Novas Ideias. Enfim, vamos ver se isso vai caminhar para um governo ainda mais autoritário, ainda mais próximo a uma ditadura, ou, enfim, se Bukele usa esse capital político de outra forma, né? Bem, de El Salvador vamos para a Colômbia, onde o Exército de Libertação Nacional congelou os diálogos de paz com o governo do país. De acordo com o ELN, né, o governo colombiano estaria conduzindo ações violadoras do que foi acordado. A ELN disse que não tem responsabilidade por isso, né, que é apenas uma consequência das ações do governo, incluindo o questionamento de diálogos regionais, tá, fora do processo nacional. Especificamente no departamento, né, que é como se fosse um estado de Nariño, já que o governador de Nariño, o Luiz Alfonso Escobar, anunciou uma mesa de diálogo, tá, regional, e que, segundo a ELN, isso não passou, né, pelo Comando Nacional e pela Mesa Nacional de Diálogo. É uma pena, mais uma vez, essa negociação trincar, né? Enfim, a gente já comentou isso outras vezes, de como é difícil o diálogo com a ELN, mas eu acho que aí no caso o que está pegando bastante é que o ELN se recusa a deixar de sequestrar, a deixar de extorquir, e o governo da Colômbia tampouco deixa de reprimir. Então, esses cessares de fogo acabam sendo palavra morta, né? Em algum momento as pessoas se levantam da mesa. Vamos esperar que haja uma insistência, né? O acordo com guerrilhas anteriores, não só com as Farc, mas também com o Quantin Lame, com o M19, também foram processos muito longos e muito dolorosos, né? E eu acho que a sociedade colombiana também não está muito afim de que o governo siga negociando com uma guerrilha que segue cometendo delitos, né? Sob a escusa de que eles precisam disso para se manter ativos, né? Economicamente viáveis. E temos também uma nota de pesar, né, Silvia? Já que acabou falecendo o Rodrigo Pardo, que foi nas suas palavras, né, um grande jornalista, autor e diplomata colombiano, pai do querido Daniel Pardo. Daniel Pardo é um jornalista da BBC Mundo, que passou um tempo aqui em Buenos Aires, depois esteve em Miami, na própria Colômbia, agora ele é correspondente em Londres. E o Rodrigo Pardo foi um chanceler, na verdade, precisaria reforçar isso. Escreveu livros sobre a história da Colômbia, enfim, era uma pessoa muito agradável de conversar, uma excelente fonte, enfim. E já vinha vivenciando aí um câncer um tumor no cérebro, que foi tratado, enfim, por uns 3, 4 anos, até durou bastante para o tipo de enfermidade que e acabou morrendo cedo aí, mas deixou um legado importante aí, um liberal, próximo ao Santos, também foi próximo ao Uribe e ao Duque, mas enfim, e também foi editor-geral do jornal El Tiempo. Então era um homem muito ativo, muito conhecido na Colômbia, cuja opinião era escutada. E uma notícia sobre a hora, já que a Procuradoria da Colômbia anunciou a prisão do cidadão canadense Bernard Crilly, que está sendo apontado como o líder de uma operação que sequestrou 2 engenheiros canadenses em 24 de novembro do ano passado, né? Então esse anúncio foi feito no começo desta tarde de hoje, de 22 de fevereiro. Ainda não temos tantas notícias em relação a esse caso.
Da Colômbia, vamos para o Equador, onde tivemos a prisão de 9.000 pessoas em 43 dias de conflito armado. Essa é a estimativa, né? O levantamento, melhor dizendo, publicado na terça-feira, dia 20, pelo governo equatoriano, repercutido pela Deutsche Welle, afirmando que foram 9.000 detenções, dentre elas 241 por terrorismo, e dentre essas detenções, tá, não é que assim, foram 9.000 pessoas que foram colocadas nos presídios, foram 9.000 detenções. Teve gente que foi detida e depois liberada, e teve gente que foi detida, acusada de alguma coisa, enfim. E claro, 9.000 detenções num país do tamanho do Equador, nesse prazo de tempo, certamente tivemos detenções também com abuso de autoridade. Foram apreendidos 62 toneladas de drogas, tá? Não especificam quais, 2.600 armas de fogo, 186 mil projéteis, tá? Munições, e 12 mil artefatos explosivos. É muita arma de fogo e é muita munição. Lembrando que o Equador não produz armas de fogo, tá? Você não tem uma grande empresa produtora de armas de fogo no Equador. A gente até repercutiu aqui recentemente que boa parte desses armamentos vem do Peru. Isso, eu acredito que possa ter uma fábrica local de munições, enfim, mas o Equador não produz arma de fogo, tá? Não tem uma Taurus no Equador, para ficar no exemplo brasileiro. E lembrando também, no conflito do Cenepa, quem contrabandeou essas armas para o Equador foi o governo do Carlos Menem. Tô chocado. É verdade, o escândalo das armas para o Equador e para a Croácia, né? Enfim, Isso. dos anos 90 esse caso. Da fábrica que explodiu lá no interior da província de Córdoba. Rio Terceiro ou Quarto, agora não lembro. Mas enfim, no interior da província de Córdoba. Causando mortes, foi realmente aqui na Argentina um caso de bastante repercussão. E possivelmente, assim, eu não quero, enfim, alimentar teorias da conspiração, né? Mas assim, não duvido que você tenha, né, que tenha tido uma questão de queima de arquivo, apagar provas ali, até que uma investigação posterior depois, inclusive, não fala assim, falou acho que negligência intencional, sabe? Usou alguma expressão assim. Bem, e do Equador nós cruzamos a fronteira ao sul com o Peru, com uma notícia e outro comentário, né? Nessa semana foram reveladas evidências de um suposto esquema de lavagem de dinheiro por parte do partido Fuerza Popular nas últimas eleições presidenciais. O montante lavado seria de cerca de 17 milhões de dólares e a presidenta do partido e ex-presidenciável Keiko Fujimori iria ao tribunal no próximo mês de julho, né? No total são 11 atos, né, que mostram aí esse grande esquema de lavagem de dinheiro com fundos eleitorais. E falando na Força Popular, né, e no legado do fujimorismo, o pai dela, né, o Alberto Fujimori, que saiu recentemente da prisão, declarou em uma entrevista no dia 15 de fevereiro ao canal N que está bem afastado da política e está mais concentrado em sua saúde, né, e se abstém de opiniões. Porém, 4 dias depois, em uma nova entrevista, dessa vez para o canal Willax, ele disse que o governo da presidenta Dina Boluarte vai continuar até 2026. Pelo menos é o que a Força Popular e o fujimorismo assim acordaram. E agora uma notícia envolvendo as relações entre
Peru e Bolívia, já que a segunda Sala Constitucional do Peru ratificou na quinta-feira a decisão que havia assumido a Superintendência Nacional de Imigrações em janeiro do ano passado de restringir a entrada do ex-mandatário Evo Morales e mais outras 8 pessoas para evitar atividades de índole política e proselitista, no que foi respondido, pelo dirigente do Movimento ao Socialismo, o Rodolfo Machaca, que esse é um tema totalmente político e que o Evo é muito querido pelos povos indígenas do Peru e organizações e movimentos do mundo todo o convidam. Ele tem todo o direito de se mobilizar e visitar o país vizinho. Da Bolívia, nós cruzamos outra fronteira agora com o Chile, com 2 notícias relacionadas ao passado do país. Pois é, meu caro Matias. Tivemos o equivalente chileno de um vampetaço nas redes sociais do Museu Britânico. O que aconteceu? Tem um influencer chileno, ele é de origem haitiana, porém reside no Chile. O Chile tem uma grande comunidade haitiana, como você já destacou aqui algumas vezes, chamado Mike Milford. E ele fez uma campanha ali com seus seguidores, com seus seguimores, para as pessoas responderem, um post do Museu Britânico que exibe um dos moai que está no Museu Britânico. Os moais são aquelas estátuas sagradas dos Rapa Nui, que são povo da ilha Rapa Nui, que também é conhecida pelo nome europeu de Ilha de Páscoa. E lembrando, os moai são sagrados, representam os ancestrais dos Rapa Nui, então os Rapa Nui querem que todos os moai estejam na ilha. Inclusive tinha um moai no Chile continental, até alguns anos atrás, que foi devolvido. Você tem 2 moai no Museu Britânico, esse grande saque global que é o Museu Britânico, e fizeram esse protesto virtual pela devolução dos moai. E aí o Museu Britânico fechou os seus posts para comentários, pelo menos nos posts que exibiam os moai. Então tivemos, como eu disse, falando brincando, o equivalente chileno de um vampetaço, nas redes do Museu Britânico. E é interessante, assim, quando a gente fala do Museu Britânico, dessa questão do patrimônio histórico, você tem várias camadas de problemas nisso. E uma delas está ligada, inclusive, à própria educação dos jovens britânicos, já que o jovem britânico, a criança, o adolescente, ele visita o Museu Britânico na escola, com os seus pais e tal, e ele é submetido a esse bombardeio de apologia e saudosismo do período imperial britânico. Brainwash. Que não é mais condizente nem com o século XXI, nem com a posição britânica no mundo de hoje. Então, essa é uma camada que acho que às vezes é pouco debatida. E, finalmente, na última terça-feira, dia 20, a Justiça chilena ordenou mais uma vez que seja reaberta a investigação sobre a causa-mortes do poeta, prêmio Nobel e militante socialista chileno Pablo Neruda. Ele que morreu no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe de Estado, que culmina na morte do Allende e inicia o período do pinochetismo, e existe a suspeita, com muitos indícios, de que ele teria sido envenenado pelos militares, pela ditadura, devido às suas posições políticas, sua importância política. Ele já estava doente no período, ele estava tratando um câncer de próstata, então as pessoas que falam que ele morreu de causas naturais evocam a doença dele, porém, existe, inclusive, um relatório, de acho que 2 anos atrás, que a gente comentou aqui, repercutiu na época, que foi usando uma nova técnica, uma nova perícia nos restos mortais dele, teria concluído que ele morreu sim envenenado. Então agora a Justiça chilena ordenou a reabertura oficial da investigação sobre a causa-mortes. Bem, nós tivemos alguns problemas técnicos no final da gravação deste bloco, do anterior e
do seguinte, por isso que a voz do Felipe, inclusive, está um pouco diferente, porque a gente teve que regravar remotamente e a Silvia não pôde participar do finalzinho, né, da coluna aberta, mas ela enviou, né, a dica cultural dela via WhatsApp. A minha dica cultural dessa semana é uma homenagem a um grande jornalista, cronista, crítico de cinema e TV, que faleceu na semana passada, também um grande amigo, o jornalista Tony Góes, colunista da Folha. E ele era muito fã das aventuras do Tintim. Tintim, que é um personagem bastante curioso, que anota tudo, que vai a todos os lugares buscar informações sobre casos misteriosos, sempre acompanhado do seu cachorrinho, Milu. Enfim, reflete muito a inspiração que esse jornalista teve para levar adiante a sua profissão, a sua carreira, e eu acho que é uma inspiração para todos os jornalistas, embora seja conhecido e seja hoje discutido alguns aspectos da obra Tintim, pelo fato de, para os dias de hoje, ser muito politicamente incorreta e até algo xenofóbica com relação a outros países, a outras populações. Mas, com o gancho e a homenagem que eu faço aqui para o meu colega e amigo Tony Góes, eu recomendo a todos que leiam as obras completas do Tintim. Especialmente os mais jovens vão ter alegrias muito gratificantes ao ler esses livros, que estão todos disponíveis em português no Brasil.